Boa noite. Rocha. Já dei tanto tabefe encantador que o meu braço direito tá doído. Já dei tanto tabefe encantador que meu braço direito tá doído. Já peguei no pandeiro pra bater, pra brincar, foi assim numa batida. Sei fazer e cantar em qualquer avenida, mas não corro daqui sem ver de quê. Estamos apresentando o documentário Comunidades Quilombolas do município de Poço das Trecheiras, Sertão de Alagoas. Essas comunidades, Povoado Jorge, Alto do Tamanduá, Jacu e Mocó, por mais de 3 séculos, essas comunidades tiveram seus direitos, suas culturas e suas identidades negadas pela sociedade. E é nesse momento histórico que queremos fazer um resgate da cultura, das diversas manifestações culturais, da beleza, da riqueza, de tudo que essas comunidades têm contribuído para a formação histórica, cultural, social, política e econômica da nossa região. E com isso, queremos fazer uma grande apresentação pedagógica didática para o Poço das Trecheiras, para a sociedade regional, nacional e internacional, contando essa história a partir dos seus próprios protagonistas. É isso que nós teremos aqui, de agora em diante, a apresentar para vocês. A cultura, a organização social, as manifestações de danças, reizados, enfim, toda essa riqueza que tem sido guardada e não é conhecida pela sociedade. Então é com esse objetivo que nós estamos trazendo aqui para vocês, numa visão etno-histórica dessas comunidades como protagonistas, tanto do ponto de vista dos sujeitos históricos, como de toda a sua cultura, né, que tem sido o tecido social da nossa realidade pocense, alagoana, nordestina e brasileira. Então, é com isso que nós apresentamos este documentário. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Fiz castelo de areia no caminho, derramando ilusão pela poeira. Todo sábado bem cedo ia pra feira, pra comprar ou trocar um passarinho. Toda vez que encontrava meu padrinho, dava bênção estirando minha mão. Se eu ganhasse 10 tons, comprava um pão pra comer com tijolo de cocada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do vento do sertão. Fiz acero de roças e coivara, cantei verso pra todo mundo ver. Cantei verso pra todo mundo ver. Eu fiz cerca de arame, rama e vara, roubei santo na seca pra chover. Com 10 anos de idade, por não ter um bigode, eu pintava de carvão pra dançar nas quadrilhas de São João. Era a mãe que escolhia a namorada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do vento do sertão. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do vento do sertão. Olha, os quilombolas de hoje, evidentemente, tem toda uma raiz africana. E quando eu digo ela tem toda essa raiz africana, não é pela questão da cor. Porque às vezes as pessoas pensam que a nossa unidade e a nossa semelhança com a África é a partir da pele. Não, são a partir dos valores culturais, Jorge. E tem outras variantes que mostram isso. Por exemplo, uma das características das comunidades quilombolas é a terra enquanto um bem coletivo, tendo como a sua originalidade um tronco familiar comum, né? E quando nós vamos estudar, ou quando nós estudamos algumas civilizações africanas, né, principalmente daqueles povos que vieram aqui para a nossa região, a região de Alagoas e Nordeste de uma forma geral, nós percebemos que a terra era um bem coletivo, né, um bem comum, e o maior exemplo desse que nós tivemos foi o próprio Quilombo dos Palmares, né, e os seus mucambos que formavam. Então,
A terra é um dos elementos identitários para mostrar que nós temos essas raízes. Mas vai além disso. Nós percebemos também, e hoje aqui ficou bem evidente isso, que muitos quilombolas ainda têm em seus nomes alguns sobrenomes que está vinculada diretamente a nomes africanos. Eu mesmo, como eu disse a você, eu sou de uma comunidade quilombola e os nomes dos meus tios, principalmente, todos eles eram porque já faleceram, nomes vinculados ao grupo étnico, os ambundos, que falavam a língua quibundo, do tronco linguístico banto. Por exemplo, eu tinha tio que tinha o nome de Bingô, que tinha nome de Abá, que tinha nome de Begum, a minha mãe mesmo tinha nome de Forosa. Então, veja, são esses traços que nos ligam, né? Evidentemente, também tem outros elementos, quando eu digo de ordem política, que podemos dizer que tem uma certa semelhança, evidentemente numa menor escala. São as próprias organizações quilombola. Normalmente, a pessoa mais idosa nessas comunidades são elas as disseminadoras desses conhecimentos, né? Elas exercem ainda algumas tradições, como são curandeira, bezendeira, né? Então nós temos muitas raízes dessas comunidades quilombolas. Aqui mesmo, em Poço das Trincheiras, nós temos 3 comunidades: Alto do Tamanduá, essa que nós estamos, nós temos Jacumocó e nós temos o povoado Jorge, que nós encontramos lá muitas dessas tradições, que são tradições culturais e espirituais africanas, que hoje ainda prevalecem aqui no meio dessas comunidades. Acho que seria impossível falar em Alagoas, como também no nosso país, Brasil, mas em Alagoas particularmente, se nós não estivéssemos atentando e nós não estivéssemos registrando, não estivéssemos exatamente examinando essa contribuição notável. Não apenas na toponímia, né, que nós temos, vamos dizer, nos hábitos, nos costumes, né? Por exemplo, esse hábito carinhoso de chamar voinho, painho, mainho, tudo isso é exatamente uma herança negra, como é na nossa culinária, né? A nossa feijoada, carro-chefe da culinária brasileira, né? Que era feita exatamente com os restos da comida da Casa Grande, que a senzala aproveitou e fazia essa coisa maravilhosa, uma contribuição excepcional, né? Como é também na religião, nossos terreiros, aqui a religião afro, tantas vezes perseguido e continuam, né? Ainda não está de todo erradicado. A gente precisa lutar para que isso acabe de uma vez por todas, né? Ainda continua. Muita gente segrega o negro, segrega a religião, e aí essa religião negra, que é muito forte, né? Os atabaques, os terreiros, tem um momento especial na história lagoana, que foi a quebra dos terreiros em 1912, né? Quando os terreiros foram invadidos, as mães de santos, os pais de santos, os participantes do credo religioso foram presos, foram espancados, torturados, né? E Alagoas não se viu o que é hoje. Alagoas é um mosaico, era um laboratório de raças, de culturas, e o povo negro certamente tem uma contribuição fundamental. Estou na comunidade Jacumocó, aqui em Poço das Trincheiras, uma comunidade quilombola. E, para a felicidade minha, estou ladeado aqui com pessoas tecelãs aqui da comunidade que estão no fabrico do Aió. A história de Jacumocó, ela começa exatamente no lugar chamado Masmorra, aqui na divisa com o município de Maravilha, na parte alta. Então, o Jacu, um grupo de pessoas desceu de lá
da masmorra e veio para esse lugar aqui mais baixo, em busca principalmente de água, para sobrevivência. E outro grupo saiu, destinou-se a Mocó, e mais adiante esse grupo para um lugar que eles chamaram de Mucico, e que essas pessoas do Mucico hoje estão morando no povoado São Cristóvão, grande parte em Maravilha. E aí foi quando começamos a nos interessar pela história do Quilombo de Jorge, o Quilombo do Jacu, aliás, e o Quilombo do Alto Tamanduá. E dentro dessa caminhada para conhecer, teve uma experiência fantástica, fantástica mesmo. Cada uma dessas comunidades tem suas características, tem suas habilidades, tem o seu modo de vida. A comunidade Jorge, a comunidade Alto Tamanduá, a comunidade Jacu e a comunidade Mocó, que fica aqui perto. Essas 4 comunidades hoje representam o 4º maior grupo de quilombolas do estado de Alagoas. Então agora eu estou tendo a oportunidade de contribuir melhor para a comunidade. Estou tendo a oportunidade de contribuir na educação, na saúde, no esporte, enfim, na agricultura, em tudo aquilo que for, que por sinal, o nosso município, hoje nós temos uma banda de fanfarra na comunidade quilombola Alto Tamanduá. A primeira banda de fanfarra dos quilombolas do Brasil. Olha que coisa boa. Essa banda está levando a mensagem dessas comunidades bem longe. Já fizeram uma apresentação em Maceió, em Recife, e agora já estão se organizando para fazer a apresentação até em Brasília. E eles estão mostrando que existem e estão mostrando também, tendo a oportunidade de dizer dos seus anseios, das suas dificuldades, dos seus interesses. Eu aprendi com a minha avó, que via minha mãe fazer. Minha avó ensinou a minha mãe. Aí nós fazíamos, mas minha avó, minha mãe, minhas irmãs, faz tudo aqui. É panela, é pote, é frigideira, é cuscuzeiro, é prato, é pote, fogão, de tudo eu faço. Pratinho. Estou fazendo por causa que dentro da pandemia eu estava doente dentro de casa. Vivia depusando andar para a rua e eu muito nervosa, aí não queria sair de casa, modo da pandemia. Aí depois passou, disse, meu marido, eu quero trabalhar. E pra quê, minha velha? Aquele tempo já passou. Disse, mas eu quero. Eu não sou mulher que tá deitada, a gente se deita já velha, sente muita dor, né? Vendo lá na frente da agricultura. E aqui em casa, tem que comprar, várias pessoas já vêm comprar. Vem até um homem de São Paulo para levar para São Paulo, um bocado de panela grande, e eu vim e levou. Quilombola, eu e meu marido, fizeram uma festa para nós que descobrir que ele é quilombola. É tudo uma família só. Tudo quilombola. Meu marido dançava reisado, quilombo, e tudo ele dançava. Eu peguei namorar com ele era um rapazinho novo, ele dançava quilombo. Era o pai dele, aí os tios dela, o pai, tudo brincava tudo junto. Não, porque eles andavam de domingo, eles iam brincar. Naquele tempo, os pais velhos iam brincar, tudo, os tios tudo brincar, aquele monte de gente de quilombo. Um era Catirina, era muito bonito. Eu faço quando eu quero, eu faço. Mas quando eu quero, eu não faço, porque eu faço para não estar parada e sempre o povo quando encomenda, eu faço. É o meu trabalho que eu gosto. A associação desde que foi fundada, que sempre eles me convidam para ser vice-presidente. Conta-se que era um senhor chamado Jorge, e ele era um caboclo, e disse que naquele tempo o pessoal era pouco, ele viu uma índia, pegou a índia, amansou-la e ali construiu o filho. Foi dando continuidade e ali foram casando primo com primo. Aí foi dando continuidade e quando eles começaram a crescer, aí corria quando não tinha os coronéis e ficava
se acampando. Que Tamanduá, Jacu, Mocó, eles sempre corriam para onde não tinha os coronéis, naquelas tempos difíceis, né? Eles botavam para trabalhar a pulso, tomavam o que eles tinham, aí tudo foi acabando. O que a gente fazia, ele não dava valor, quem fazia o que eles queriam. Aí foi indo embora, né? Para mais longe. Até hoje tem no Mato Grosso, por São Paulo, tem muitos deles que não tem nem vontade de vir mais pagar. A gente vive de agricultura, vive indo para a zona da Mata cortar cana, para Santa Catarina para maçã, para São Paulo para laranja, para Mato Grosso, desse jeito. O jovem é sempre assim também, quando não chega nem a terminar o estudo deles, que tem que se meter no meio do mundo, para de estudar para se manter. E manter o pai, ajudar o pai, ajudar a mãe. Eles fazem chapéu, esteira, abano, panela de barro. Só não tem alguém que incentive para eles dar continuidade, né? Sempre eles sabem, mas não tem alguém que valorize. A gente queria até ter uma tenda numa cidade que ali a gente vendesse, né? Tivesse um canto para um chapéu, outro para uma esteira, outro para uma panela de barro, outro para um peixe, outro para uma verdura, para que desse início para a comunidade viver. Bom, eu sou uma jovem daqui da comunidade, ajudo às vezes, assim, quando precisam de alguma coisa. Eu sou representante da comunidade, sou presidente de uma da associação, trabalho no Centro Cultural do Poço e sou coordenadora da banda Fanfarra Quilombola, a primeira banda Fanfarra Quilombola do Brasil. A comunidade do Alto Tamanduá foi formada através da comunidade Jorge. O pessoal do Jorge migravam do Jorge para o Alto Tamanduá, por causa da BR, para vender as panelas de barro na BR. Nessa migração foi ficando alguns que foi descendente de escravo, né? E ficou aqui na comunidade, aí formou a comunidade Alto Tamanduá, como tem a comunidade Baixo Tamanduá, que é mais para baixo, que foi formada lá no Baixo Tamanduá e formou aqui o Tamanduá. Aqui tem a faixa de umas 400 famílias. A maioria das pessoas daqui são agricultores, trabalham em roça, artesanato. Aqui a minha família trabalha com cipó, pega na serra e faz embalagem, cesta e outras coisas mais com o cipó. E já foi a herança da minha avó e dos meus avós paternos que fazia, aí o meu pai herdou e passou para meus irmãos. E meu filho também, hoje tem 15 anos, ele já faz balai também. Pega na serra. Aqui na comunidade nós temos o reizado, nós temos a capoeira, tem também o samba de roda, estamos resgatando o coco, que já tinha antigamente e foi parado, mas agora nós estamos resgatando o coco de novo. A gente sempre está fazendo alguma coisa, tem o grupo de artesanato, que aqui faz cada um por si, mas também tem um grupo que se chama Avante Tamanduá, que foi criado por mulheres, para dar já teve alguns cursos, algum curso que é para dar a oportunidade às outras mulheres que não sabem. O que nós sabemos, nós passamos para elas. E também que venha curso profissionalizante para profissionalizar esses jovens, para eles terem ocupação. Voltar às escolas, porque tem muito jovem aqui que não estuda e tem que voltar à escola para ter um futuro melhor, né? A importância da implantação dos estudos quilombola para a comunidade é que os alunos, vai ser muito bom para eles, porque nas aulas anteriores que a gente trabalhou, eles nem sabiam que a comunidade era quilombola. E eu perguntei, o que são quilombolas? Eles nem sabiam. Aí eu falei para eles que são 4 comunidades quilombolas. Eu disse, mas quais? Porque a senhora falou que era só a nossa comunidade. Aí eu falei que era Jorge, Alto do Tamanduá, que é a nossa, Jacu e Mocó. Eu disse, mas onde é Jacu e Mocó? Então, vai ser muito importante para o conhecimento de cada um, porque é uma origem da gente, não é? Então é importante para cada um de nós. Muita gente, até os adultos,
nem sabia que a área era quilombola. E também não sabe quais são os direitos que cada um tem por ser quilombolas. O que são quilombolas? Quais as áreas quilombolas? Pelo menos foi isso que a gente estudou e falta ainda estudar quais são o dia que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Porque tem muita gente que não, para eles, as crianças, não sabem qual é o dia. E a maioria não sabia, principalmente do 5º ano, que já são mais grandes, eles não sabiam de onde vieram, por que vieram, a origem. Perguntei, por que a origem do nome do povoado Jorge? Muitos não sabiam. Mas não, foi por causa que tinha um senhor que morava lá que era Jorge. Eu digo, não, foi um escravo fugitivo chamado Jorge que chegou ao lugar e deu-se o nome de Jorge. Nós atendemos aqui crianças da creche, educação infantil, 1º ao 5º ano, Fundamental 1, né? É uma comunidade quilombola. Através de pesquisas dos nossos estudos aqui, nós conseguimos detectar que nós somos a maior comunidade quilombola do nosso município, de Poço das Trincheiras, né? Dentre elas existem mais 3, e o que a gente vem trabalhando aqui, nós já começamos o ano passado com o projeto Sou Quilombola, né? Foi um projeto voltado só para a escola e para a comunidade Alto Tamanduá. Esse ano a gente vai tentar estender para outras comunidades, como também para outras escolas. Foi um grande sucesso porque nós começamos a trabalhar todos os seus direitos, as origens dos povos quilombolas, né? Onde muitos, das crianças até os adultos, professores e pais de alunos, não sabiam a origem, não sabiam o que era ser quilombola, não sabiam os seus direitos, né? E aí, essa implantação da educação quilombola vai ser de fundamental importância para que tanto os nossos alunos compreendam mais sobre as suas origens, sobre os seus povos, como também os adultos. Temos aí um projeto também para uma viagem à Serra da Barriga, onde também muitos dos nossos alunos não sabem nem onde fica, né? Nós temos o 5º ano, que é a nossa turma maior. Eles nunca ouviram falar, nem nunca foram à Serra da Barriga, como também muitos pais que irão nos acompanhar, eles também têm a maior vontade. Por isso que a gente vai expandir professores e pais de alunos para abranger para a comunidade. A nossa perspectiva e o nosso maior desafio, que é sonho, é fazer com que eles recuperem sua autoestima, recuperem, saibam direcionar até onde eles vão atingir o grau de estudo, que nós temos o histórico aqui que o aluno vem até o 5º ano e estourado encerra o Fundamental 2. Então nós queremos que eles tenham conhecimento de suas origens, da sua história e que eles podem chegar a faculdades e até cursar futuramente, né, grandes universidades e que venham se tornar grandes profissionais daqui da nossa comunidade. Nasci aqui e estou aqui até hoje. Venho de uma família, na verdade todos nós aqui somos de uma situação bem precária, mas desde do ano 2005 a gente teve um apoio que hoje é do atual prefeito do município de Poço das Trincheiras para que a gente fosse reconhecido, mas até antes a situação era precária, porque hoje estamos aqui na casa dos meus avós que criaram os seus filhos, a minha mãe, e era uma situação muito trágica, vamos dizer. A dificuldade para a gente é a terra que a gente não tinha que sair para regiões vizinhas, trabalhar em fazendeiros, por comida, optar por um almoço ou uma janta. E a situação era essa. Trabalhei muito na roça. Desde os meus 6 anos de idade, eu trabalhei na roça. Então, a minha infância foi bastante difícil, porque aqui na comunidade não se tinha escola, ia para outras regiões e não tinha transporte. Então foi bastante difícil ter que sair a pé para outras regiões. E a situação dos antepassados foram bem pior, né? Ao longo do tempo foi
melhorando, vamos dizer, né? E cresci com aquele pensamento que quando eu crescesse, eu ia lutar pela minha comunidade, eu ia terminar meus estudos, eu ia conseguir um emprego e eu ia dar um lar confortável para meus pais. Isso eu deixo uma reflexão e uma referência para os jovens que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, porque eu sonhei um sonho, esse sonho era um sonho de criança que eu carreguei comigo e hoje eu estou podendo realizar dentro da minha própria comunidade, ou seja, não uma pessoa de fora que vem fazer. O quilombo de Jorge, o quilombo do Jacu, aliás, e o quilombo do Alto do Tamanduá. E dentro dessa caminhada para conhecer, teve uma experiência fantástica, fantástica mesmo. Cada povo de cada uma dessas comunidades tem suas características, tem suas habilidades, tem o seu modo de vida. A comunidade Jorge, a comunidade Alto do Tamanduá, a comunidade Jacu e a comunidade Mocó, que fica aqui perto. Essas 4 comunidades hoje representam o 4º maior grupo de quilombolas do estado de Alagoas. Hoje já estamos construindo habitações de alvenaria com um padrão de qualidade que dignifica as famílias morar aqui na comunidade. Enfim, e ainda tem uma série de outras carências que é necessário ser resolvidas. O reconhecimento dessas comunidades como quilombolas. Então agora eu estou tendo a oportunidade de contribuir melhor para a comunidade. Estou tendo a oportunidade de contribuir na educação, na saúde, no esporte, enfim, na agricultura, em tudo aquilo que for, que por sinal, o nosso município, as comunidades quilombolas da nossa região, elas têm uma dificuldade muito grande para sobreviver, vamos dizer assim. Por quê? Porque falta muita coisa. É uma comunidade que antes precisava que a sua existência fosse reconhecida. Isso aconteceu. Mas hoje a gente está precisando muito que se tenha investimento. E, enfim, é carente de muitas ações. A dificuldade realmente da vida dos quilombolas dessas comunidades era uma dificuldade muito grande. Moradia, por exemplo, as casas precaríssimas, casas de taipa, baixinhas, não era assim? Inclusive até para adentrar a casa tinha que ser abaixado, devido à porta ser também baixinha, toda de barro, e com isso, com piso de barro, não tinha nada afinal. Só veio a melhorar um pouco, de 2000 mais ou menos, de 2010 para cá. Foi quando veio ter alguma coisa, chegada alguma coisa. Bom, o que eu gostaria de acrescentar nessa nossa conversa, e que quando houver a oportunidade de apresentação para mais alguém no nosso estado, eu pedi a eles que olhem com carinho para as comunidades quilombolas, principalmente essas nossas aqui do sertão, especialmente aqui de Poço das Trincheiras.